Pois é, galera, eu voltei aqui, para dar continuidade à questão da alimentação, dos hábitos que contribuem, né, os passos que contribuem para se ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Eu vou relembrar os 6 que eu já falei. O primeiro é fazer pelo menos 3 refeições diárias, e entre essas refeições, 2 lanches saudáveis, é claro. O 2 é incluir diariamente 6 porções dos grupos dos cereais, né, ou seja, arroz, milho, trigo, massa. O 3, ali era o 2, né? O 3, comer diariamente 3 porções de legumes e frutas. O 4, consumir feijão e arroz todos os dias, ou pelo menos 5 dias por semana. O 5, consumir diariamente 3 porções de leite e seus derivados. E também carnes, né? Carnes, aves, peixes ou ovos. E antes de preparar essa carne é necessário retirar a gordura e a pele delas, né, para que ela se torne mais saudável. E o 6, que foi o último que eu falei lá no vídeo passado, é evitar ao máximo o consumo de gorduras. E se não for possível, consumir apenas uma porção de gordura diariamente. Quais essas gorduras? Óleos vegetais, azeite, manteiga e margarina. E a gordura trans evitar a todo custo. E agora nós vamos dar continuidade e eu vou começar aqui falando do 7, do passo 7. Qual seria o passo 7? Evitar refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas doces e outras guloseimas como regra de alimentação. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que é necessário evitar o consumo desses alimentos como regra de alimentação, ou seja, não é para você tomar um refrigerante com biscoito recheado, por exemplo, na hora do almoço, e essa refeição servir como se fosse o seu almoço. Não, é necessário evitar isso. Por quê? Porque esses alimentos, refrigerantes, sucos industrializados, biscoitos recheados, sobremesas doces e dentre outras guloseimas, eles são muito prejudiciais ao nosso corpo, né, ao desenvolvimento do nosso corpo, ao funcionamento do nosso corpo. Isso a longo prazo vai trazer problemas. Então é necessário a todo custo evitar ao máximo ingerir esses alimentos, porque eles são muito prejudiciais. Refrigerante então tem muito açúcar, essas bolachas recheadas também muito açúcar, gorduras, né? É necessário evitar esses alimentos, porque eles vão contribuir não para uma saúde, não para uma vida saudável, para uma saúde, uma vida saudável, uma alimentação saudável. Eles vão contribuir sim para que o nosso corpo adoeça a médio e longo prazo. Então, substituir uma alimentação, substituir um almoço, um jantar, um lanche, por isso aí não contribui em nada na nossa vida, né? Na questão da alimentação saudável não, porque pode lhe saciar ali naquele momento, mas não são alimentos saudáveis e não irão fazer bem para o seu e para o meu corpo, né? O passo número 8, diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. Evite consumir alimentos industrializados com muito sal, o sódio, como hambúrguer, charque, salsicha, linguiça, presunto, salgadinho e conservas de vegetais, sopas, molhos e temperos prontos. Todos esses alimentos aqui, para poder eles serem conservados, eles têm uma grande quantidade de sódio, ou seja, de sal de cozinha, o sódio. E esse sal, ele é maléfico para o nosso organismo. Então aqui ele citou até o nome de alguns alimentos. Primeiro, ele deu uma dica para evitar o consumo de sal: tirar a saleira de cima da mesa, o saleiro de cima da mesa. Por quê? Porque evita de você achar que a comida está insossa e ali você pegar o saleiro e colocar mais sal na sua comida. Inclusive eu conheço pessoas que fazem isso, a comida nunca está boa. Toda vez que ela vai almoçar ou jantar, porque existem algumas pessoas que no jantar elas se alimentam de comidas mais pesadas, não trocaram essa alimentação por uma comida mais leve, ela sempre coloca sal, porque ela acha que a comida está sempre insossa, né? Então uma dica é retirar o saleiro de cima da mesa, para evitar que você sempre faça isso, coloque sal na sua comida. E aí ele diz para evitar os alimentos industrializados, né? Porque eles têm muito sal e muito conservante, e isso faz mal para o nosso organismo. Como por exemplo o que? O hambúrguer, né? O hambúrguer tradicional, não são todos os hambúrgueres, porque existem alguns hambúrgueres que são preparados de forma saudável, né? Com certeza a galera mais jovem
não vai gostar, né? Mas existe. Então, o hambúrguer, charque, o pessoal chama de carne de jabá, né? Aquela carne salgada, salsicha, que é bastante consumida, linguiça também e o presunto, né? A famosa mortadela, a galera consome muito, e esses alimentos, ele, além de ter muitos conservantes, eles também têm muito sal, muito sódio, o que afeta o nosso organismo. Salgadinhos a galera também gosta, né? E essas conservas vegetais, sopas e molhos e temperos prontos, né? Então é melhor você preparar o seu temperozinho ali natural do que comprar esses temperos prontos, porque eles têm muitos conservantes e sal, e aí isso acaba atrapalhando a nossa saúde, né? Prejudicando. Continuando aqui, falando dos dois últimos, o passo número 9 e o 10. O 9, muito importante, beba pelo menos 2 litros de água, né, diariamente. Tem que ser pelo menos 2 litros, né, de 6 a 8 copos de água. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições, ou seja, entre uma refeição e outra, né, você deve tomar esses copos com água. Não é para você tomar, por exemplo, assim que você acaba de almoçar. Na hora que você acaba de almoçar, você sente aquela sede e faz o quê? Toma água. Então isso também não é benéfico, porque atrapalha a digestão dos alimentos. É necessário você esperar pelo menos meia hora. Pode parecer difícil, mas você consegue. Eu, inclusive, consigo, né? Eu não tomo água assim que eu acabo de me alimentar. É uma raridade. Existem algumas exceções, mas raramente. Eu evito. Não tomo refrigerante, dentre outras coisas. Por quê? Porque eu sei que isso não é benéfico para a minha saúde. A médio e longo prazo irá trazer consequências não muito boas. Então, essa água que você deve tomar diariamente deve ser entre as refeições, né? Não antes, por exemplo, o almoço está pronto, eu vou tomar um copo com água para poder almoçar. Não, tem que ser antes do almoço, por exemplo, umas 2, 1 hora antes, meia hora antes no mínimo, e meia hora antes depois, entre as refeições. Aí você deve ingerir essa água. O 10. Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite bebidas alcoólicas e o fumo. Mantenha o peso dentro de limites saudáveis. Então, a última medida aqui, que está relacionada para se ter uma saúde saudável, é simples. É praticar atividade física, né? Atualmente o pessoal, a galera, muita gente não pratica atividade física, né? Ficou acomodado, né? O que a gente chama de sedentário, uma pessoa que não pratica atividade física, uma pessoa sedentária. Mas que essa prática de atividade física, ela é muito importante para a nossa saúde, para se manter uma boa saúde. Qual esporte, qual atividade física eu devo praticar? Qualquer uma que você se sinta melhor. O importante é que você pratique pelo menos meia hora de atividade física diariamente. Meia hora, só isso, né? Pode ser uma caminhada, uma corrida, pode ser ciclismo, pode ser uma atividade aeróbica que você faça em casa. Atualmente, como a gente está vivendo esse momento de pandemia, não está saindo muito, você pode pesquisar alguns exercícios no celular, no YouTube, por exemplo, e fazer em casa. Meia hora já basta, é o que basta para você se exercitar e ajudando o seu corpo a melhorar cada dia mais. Além de praticar exercício físico, é necessário também não ingerir bebidas alcoólicas, evitar ao máximo, porque as bebidas atrapalham a nossa saúde, e também evitar o fumo. Esses dois, evitar o consumo dessas duas drogas, o álcool e o tabaco, a bebida e o fumo. E tudo isso deve ser feito para que você mantenha o seu peso dentro dos limites saudáveis, para que você se sinta bem. Além de se sentir bem, o seu corpo seja muito mais saudável e evite ao máximo possível que você venha a desenvolver alguma doença. É claro que você sendo saudável não é garantia de você não desenvolver nenhuma doença, mas a probabilidade de você desenvolver qualquer doença é muito menor se você se mantém saudável, se você pratica atividade física, não bebe, não fuma, se você se alimenta bem. Então as chances de você desenvolver uma doença são muito menores, por conta da sua alimentação. Agora eu queria que vocês fizessem aqui, escrevessem um pequeno texto sobre a importância de se ter uma alimentação saudável. Quais os benefícios de se ter uma alimentação saudável? O texto aí vocês podem escrever do tamanho que vocês conseguirem, 3, 4, 5 linhas. Quem conseguir escrever mais, pode escrever. Vocês escrevam esse texto aí, depois vocês me mandam no privado do meu WhatsApp. Valeu e até a próxima aula, pessoal.